Olá, tudo bem? Bom, nós na primeira unidade observamos o desenvolvimento sustentável, algumas premissas, mas vamos ver muito mais. Aqui é o professor João Coelho, na disciplina de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, e nós vamos ver um pouquinho da unidade 1 e unidade 2 também do livro de vocês. Mas olha que imagem impressionante essa, né? Tá certo? Vocês lembram o que a gente viu na aula anterior, que foi observado na aula anterior? Essa é uma foto, é uma propaganda que eu acho incrível do projeto Tamar, que existe lá na Bahia, em Praia do Forte, né? Das tartarugas marinhas, de proteção às tartarugas marinhas. E observe, por exemplo, que a Petrobras, a marca da Petrobras e o quanto que fortalece a marca Petrobras por ajudar em um projeto ambiental tão importante e tão rico. Muito legal, não é não? Bom, mas nós tratamos na aula passada que o que nós fazemos aqui é percebido por todos. E aí eu trago para vocês um vídeo muito legal. Um dia volta para você. Any coal in the stove and you freeze in the winter and you burst to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet and your cold sleeve is better and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fattening in the pastor who you tell is above evermore but you hang a thing to that rat-a-tat at the window. See how you right out the door for money makes the world the clinking, clanking sound out. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now you cannot forget about it. Makes the world go round. Uma hora vai voltar para você. Conserve seu planeta, ainda dá tempo. Show de bola, né? WWF Brasil. Vamos lá então. Bom, certamente você já ouviu falar muitas vezes o termo desenvolvimento sustentável. Mas o que é que esse termo significa para ti? Qual é o sentimento que ele desperta? Medo, esperança, pessimismo, um futuro melhor? Pensa a respeito, reflete um pouquinho e diz aí baixinho o que é que você pensa disso. Em outras palavras, podemos dizer que o nosso desenvolvimento se tornou menos sustentável, pois os recursos não renováveis poderão acabar dentro de alguns anos. O consumo e o preço da energia vêm aumentando e poderão chegar num ponto em que esta fonte se torna insuficiente para atender a demanda e o lixo gerado viaja cada vez mais para mais longe. Além dos problemas de espaço, consumo de energia e geração de lixo, existem vários outros aspectos que são abordados na discussão da construção do desenvolvimento sustentável. Ora, eu trago aqui apenas algumas poucas questões para que a gente inicie vamos dizer assim, a conscientização sobre a abordagem da sustentabilidade. Vivemos num planeta com recursos finitos, mas buscamos o atendimento das nossas necessidades a partir de um consumo exagerado, tá certo? A partir de um consumo de coisas que utilizam recursos finitos, mas que só que essa fabricação, só que aquilo que a gente deseja e dentro de uma população e numa população cada vez mais crescente, não é finita. Ora, não precisamos ser nenhum matemático para entender, tá certo? Que é impossível a gente trabalhar, tá certo? Recursos finitos dentro de uma grandeza infinita. Nós vamos aprofundar essa abordagem aí, tá? Bom, depois tem outros aspectos, tá certo? É claro, e não se discute mais que a nossa questão de bem-estar tem que ser atendida. Entretanto, é atendida através de produtos que utilizou-se de recursos naturais,
mas que gerou nessa transformação resíduos. E nós, na nossa utilização desse bem, também geramos resíduos através das embalagens, dos papéis de presente, das caixas e por aí vai. E aí é uma outra questão que trazemos nesse instante. O que fazemos com esse resíduo? Reciclamos ou reutilizamos? O que pode ser feito para que a gente possa traçar um processo econômico linear e aberto em termos físicos? O que a gente pode fazer para que a gente possa melhorar esse ciclo ambiental? Bom, é evidente que percebemos que nos últimos 10 ou 20 anos existiram alterações bastante significativas nas nossas vidas e nas cidades, tá certo? Cada vez mais ou consumimos mais energia porque precisamos de áreas, ou consumimos mais energia porque precisamos de calefação. O que é certo é que as coisas estão mudando. E nós estamos percebendo isso e cada vez mais, inclusive agora com essa questão da pandemia. Bom, estamos gerando mais lixo, consumindo mais energia e usando mais água do que há 1 ou 2 décadas atrás. Na sua opinião, o meio ambiente está melhor, igual ou pior do que em 1995? E você acredita que em 2025 o meio ambiente estará melhor, igual ou pior do que o que está hoje? Então, você é um otimista ou você é um pessimista? Eu costumo dizer, por exemplo, que o meu filho, que tem 5 anos de idade, o Joãozinho, não vai tirar a carteira de motorista, porque ele não vai guiar automóvel. Já existem diversos países no continente europeu que não aceitam mais a fabricação, a montagem de automóveis com base de energia fóssil, né? de gasolina, ou álcool que seja, ou diesel, né? Então, já tem países que estão exigindo a fabricação de carros híbridos ou de carros elétricos. Depois, já existe o carro autoguiável, acho que é esse o termo, né? Então, neste caso, eu não acredito que o meu filho daqui sei lá, 12 anos, 13 anos, vai emitir uma carteira de motorista. Bom, e muitas coisas estão mudando. É necessário pensar sobre tudo, sobre essas mudanças e o nosso papel nesse mundo que queremos. Bom, e quando a gente trata dessas questões, a gente vai estar trazendo, então, a ideia do desenvolvimento sustentável. E o que é isso, né? É um conceito que eu trago aqui, o conceito lá do nosso futuro comum, onde diz que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades. Ora, aqui nesse conceito a gente percebe claramente, tá certo? Alguns aspectos que envolvem o conceito, como por exemplo a superpopulação, que cada vez aumenta mais e busca o atendimento da sua satisfação, das suas necessidades, tá certo? Depois, a exploração de recursos naturais para atender a essa satisfação, de forma que a gente tem que criar um mecanismo de eficiência, tá certo? Em que esses processos se tornem menos poluentes, se tornem mais sustentáveis, para que possamos atender a satisfação das gerações futuras. É claro que por esses aspectos também passaria mais uma outra questão, a questão da consciência ambiental, não é verdade? Mas são questões inerentes e que a gente começa a discutir para que a gente comece a se envolver com as questões ambientais. Eu vou ficar muito feliz se, além de vocês aprenderem um pouco mais, de observarmos um pouco mais as questões ambientais, que vocês possam terem, vamos dizer assim, uma consciência maior sobre a necessidade de trabalharmos o desenvolvimento sustentável, de trabalharmos as questões ambientais.
O fato é que o posicionamento mencionado ilustra o entendimento dominante, naquela oportunidade, de que o desenvolvimento econômico e a qualidade ambiental eram antagônicos e, por vezes, inconciliáveis. Ora, o que é que eu quero dizer nesse slide? Nós temos, por exemplo, o economista convencional que acredita, tá certo, que dá um enfoque na questão de que a biosfera, o planeta, está dentro de um sistema econômico. Por outro lado, nós temos os economistas ecológicos ou os ecologistas, que quizás a gente possa chamá-los, assim como são chamados de os pessimistas, que não acreditam, tá certo, que o crescimento seja compatível com o desenvolvimento sustentável, ou que o crescimento seja compatível com o desenvolvimento. Justamente porque, e por entender que o sistema econômico está dentro da biosfera. E é claro, se para botarmos em funcionamento o sistema econômico temos que consumir mais recursos naturais dentro de uma biosfera que ela é finita, que ela é essa linha nesse sentido, tá certo? Esse sistema econômico não pode ser maior ou superar a linha da biosfera, porque senão, obviamente, a natureza não aguentará. Ou seja, não aguentaremos tal situação. É inconciliável isso. Essa é a ideia, mais ou menos, dos economistas ecológicos. Depois, para isso tudo, nós podemos trazer o princípio da precaução, né? E o que é isso, né? A economia ecológica parte do conhecimento das leis que governam a economia dos materiais e a energia da natureza, para definir um marco de atuação da economia humana que respeite as leis da economia da natureza. E é isso que se espera. Foi isso que muito bem trabalhou, tá certo? Que trabalharam alguns pessimistas como Herman Daly, também Georges Courregen, o príncipe, né, da economia, e que trazem para isso que a economia ecológica parte das magnitudes físicas e a partir dela se propõe a satisfação universal das necessidades básicas da forma mais eficiente e sustentável, respeitando os limites físicos. É necessário que busquemos aí a máxima eficiência produtiva para que a gente possa ter, vamos dizer assim, uma maior sustentabilidade ou para que a gente possa perseguir o desenvolvimento. Bom, nesse sentido, os economistas convencionais também, e muitos por aí afora, também costumam dizer que na necessidade ou no aumento da necessidade teremos ou surgirão novos modelos, surgirá inovações, novas tecnologias que vão proteger o meio ambiente, de forma que não é necessário nesse instante, tá certo? Pensar ou fazer uma análise mais pessimista do ciclo de vida do produto, mas é necessário sim pensar sobre a transformação meioambiental de uma forma em que a gente possa desenvolver uma estratégia competitiva, não apenas a nível do setor privado, como a nível do setor público também. Eu trago aqui para vocês alguns indicadores de sustentabilidade. É muito interessante no sentido de que até pouco, tá certo? Quando se falava em desenvolvimento, ainda que não existisse o termo sustentável como substantivo ao desenvolvimento, sempre se utilizou, e até após isso, e por que não dizer até hoje, sempre se utilizou também o PIB como um indicador do desenvolvimento. Mas será que o PIB poderia representar uma forma de desenvolvimento sustentável? A economia, tá certo? A economia, a macroeconomia de um país cresce na proporção, por exemplo, que aumenta a igualdade da população e essa população sai da miséria? É uma das questões que eu trago. Aliás, parece muito com o cenário que o Brasil viveu, né? Bom, mas há outros indicadores, como o IDH. É o ideal? Não necessariamente, mas é o que temos e é necessário discutir.
e aí eu deixo para vocês alguns exemplos aí. Ora, vamos pensar o seguinte, tá, pessoal? Que nós temos em cada videoaula, ou deveríamos ter o máximo de 20 minutos para que a gente possa apresentar uma unidade. Então, eu vou deixando aqui para vocês um material que é riquíssimo, um material que é muito interessante e que vai ajudá-los a desenvolver as tarefas lá das unidades, ao mesmo tempo que vai ajudá-los nas avaliações de vocês, que poderão ter coisas desses slides, claro, e depois porque ajuda também no entendimento aquilo que é visto lá no livro de vocês. Bom, mas se eu trouxe a ideia lá de Roosevelt de 1901, nós temos alguns movimentos, alguns marcos da gestão socioambiental nas últimas décadas que trouxe que a sua discussão, tá certo? E a sua reunião trouxe até o conceito, a apresentação do conceito de desenvolvimento sustentável e naquilo que importa esse termo para nós, tá? Leiam bem, porque é bastante interessante isso, a ideia do Clube de Roma, é muito interessante. Desenvolvimento desejado. Bom, vamos lá. Bom, antecedeu a Conferência de Estocolmo, né? Bom, vamos em frente. Bom, e após 1972, eu vou dar uma paradinha aqui, que eu acho que é interessante para todos nós, mas após 1972 nós tivemos planos e programas elaborados, inclusive com a iniciativa da ONU, visando a integração das políticas nacionais ambientais. Muitos países participaram desse processo que culminou com a realização da Rio 92. E como foi importante a Rio 92 para nós, né? Tão importante que na Rio 92 foi trabalhada a Agenda 21 e vocês têm um capítulo do livro de vocês que trata exclusivamente da Agenda 21. Observem aí, e a riqueza disso que é muito importante para nós. Bom, mas é a partir daí que se discute, inclusive, o resultado ou aquilo que se entende por desenvolvimento sustentável. Bora, mas antecede, por exemplo, a ideia do desenvolvimento sustentável, o ecodesenvolvimento. O ecodesenvolvimento é um conceito bastante interessante que vocês devem vê-lo, estudá-lo, tá certo? Porque é o precursor da ideia, tá certo, do desenvolvimento sustentável. É a premissa desse desenvolvimento. Bom, e o que é o desenvolvimento sustentável? Foi formada uma Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento entre os anos de 1983 e 1987, sob a presidência de Gro Harlem Brundtland, ela que foi primeira-ministra da Noruega, tá certo? E eles apresentaram um relatório, porque foi pesquisada a situação da degradação ambiental e econômica da Terra. E a esse relatório apresentado, tá certo, em 1987, foi chamado de Nosso Futuro Comum, ou, se não, tá certo, o relatório chamado de Brundtland, devido ao seu sobrenome da presidente da comissão. Foi muito importante para a Rio 92, porque trouxe dois conceitos. Primeiro, o de uma nova ordem econômica internacional, um novo modelo econômico internacional que deve ser perseguido e que deveria ser perseguido, tá certo? E a outra, o desenvolvimento sustentável. A questão do desenvolvimento com substantivo sustentável e o seu conceito. O que é que significa isso? Nós já vimos o conceito, mas vou lembrá-los mais uma vez para que vocês assistam o vídeo lá do professor Eli, né, da FGV. Bom, assim o relatório foi apresentado e trouxe uma proposta de buscar o desenvolvimento sustentável por meio de uma nova ordem econômica internacional. Daí a grande importância para nós. Eu trago aqui algumas ideias que implicam na importância, por exemplo, da sustentabilidade, o respeito à sustentabilidade, também a Agenda 21, que foi um dos principais resultados da conferência da ECO 92,
é um documento que estabelece, tá certo, a importância de cada país em se comprometer a refletir global e localmente sobre a forma pela qual as empresas e governos, organizações governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. A Agenda 21 é muito importante para todos nós. Mas existiram outras colocações também e outras situações que vocês deverão estudar aqui, tá certo? Nós temos 20 minutos agora. Bom, mas há também a questão, por exemplo, há uma questão da compensação, digamos assim, monetária pelo desgaste do capital natural. E daí foi criado o protocolo de Kyoto. Eu trago aqui uma matéria bastante interessante sobre Kyoto, que implica, tá certo, no crédito de carbono. E o que seria mais ou menos isso? É a compensação em que alguns países mais industrializados pagariam um crédito de carbono pela manutenção, tá certo, vamos dizer assim, pela manutenção do ambiente. Então é muito interessante isso. O Brasil não fez parte na sua primeira edição, mas leiam a respeito e vejam do que trata, por exemplo, o protocolo de Kyoto. É muito interessante para nós. Kyoto porque ocorreu em Kyoto, no Japão, né? Tá certo? Em 1997. Bom, e com isso tudo surge o crédito de carbono e a ideia também do conceito de desenvolvimento, e é importante que vocês observem, porque é justamente aqui uma das discussões mais importantes sobre aquilo que as divergências que possam existir, tá certo, entre o crescimento sustentável e o crescimento, aquilo que é desejável e factível para nós enquanto pessoas ou para nós enquanto cidade, enquanto região, tá certo? Os limites têm que se entender não só quanto à disponibilidade de recursos materiais, mas também quanto à capacidade do ecossistema de degradar resíduos. Já tratamos disso aí também, ok? Bom, aí nós temos Naredo e nós temos também uma forma de comunicação ambiental que é muito importante para as organizações públicas e privadas, no que implica a apresentação dos seus trabalhos na área ambiental, tá certo? Há muitas críticas, obviamente, sobre esses papéis, mas é certo que ela é muito importante para as organizações. E aí eu apresento um pouquinho para vocês o Programa de Responsabilidade Social de Sustentabilidade do Banco do Brasil. No princípio, decidiu-se que seria... No princípio, decidiu-se que seria arredondada. Depois, decidiu-se que teria terra firme e céu azul, com nuvens brancas durante o dia. Também decidiu-se que teria água e que ela estaria nos mares e rios. Decidiu-se que teria o ar e com ele os ventos. Decidiu-se que teria plantas e que teria animais. Decidiu-se que os peixes ficariam na água e as aves no céu. Decidiu-se que teria pessoas. Bom, então, decidiu-se que a partir daí as decisões seriam tomadas por nós. As opiniões foram as mais diversas e cada um tomou suas decisões. Teve gente que decidiu ganhar o mar, teve gente que decidiu ganhar o céu, teve até quem decidisse ganhar o espaço. Alguns decidiram liderar e decisões importantes tomadas por eles mudaram o rumo do planeta. Às vezes para pior.
às vezes para melhor. E como as decisões nos ocupavam muito, demoramos a perceber que são elas que podem decidir o nosso futuro. Aí, decidimos fazer algo para cuidar de tudo isso que foi. A gente decidiu pelo 3. E queremos convidar você a tomar essa decisão com a gente. Significa ter pelo menos 3 atitudes por dia pensando na sustentabilidade do planeta. Pode ser apagar a luz, fechar a torneira e ensinar alguém. 3. Pode ser plantar uma árvore, catar uma latinha do chão e agir com ética. 3. Pode ser tomar um banho mais curto, respeitar as diferenças e usar a escada. 3. Apenas 3. Em todo lugar que você vir esse número, vai saber que ali existe uma forma de você das pessoas e do país em que a gente vive. 3. Decida pelo futuro do nosso planeta e conte com o banco, que é todo seu. Muito legal, não é não? Bom, então me despeço de vocês, deixando para vocês a tarefa da unidade 2. Bom, os slides vão estar disponíveis para vocês, assim como todos esses artigos e materiais que servem para que vocês, que servirão para que vocês possam desenvolver a resposta daquilo que está sendo perguntado, ok? Então, considerando o artigo que vocês vão receber, que trata do legado do relatório Nosso Futuro Comum à luz da Constituição Brasileira, vocês vão então nos relatar, tá certo? Se esse legado foi atendido e se desenvolvemos, ok? Um grande abraço para vocês, então, até a unidade 3.